Olá pessoal, boa tarde, aboroboê a todos. Desejo que se encontrem bem. E eu decidi fazer mais uma gravação de um vídeo rápido nessa tarde para vocês, para que a gente possa refletir, né, durante o final de semana, refletir durante os próximos dias que virão. Esse vídeo vai falar um pouco sobre uma característica da nossa religião, né? E a forma como essa característica é interpretada na sociedade, né? Historicamente, a gente sabe que que a forma como a gente lida, né? A nossa religião é composta de rituais, ritualísticas e cultos, né? E uma das formas de lidar com isso, ela se impôs justamente no sentido de colocar medo, né, nas pessoas que não conhecem e nas pessoas que não são da nossa religião. Então, é por isso que essa hashtag macumbeiro, né, que existe, ela se tornou tão forte. A ideia de que fazer macumba é fazer mal para os outros, né, de que fazer trabalho, né, a gente chama de trabalho, na Umbanda se chama muito de trabalho, tem sempre a ver com você fazer algo para repelir, né, ou oprimir aqueles que tentam te oprimir também, né? Então, enfim, é quase como se fosse uma guerra santa instituída aí, né, pelos magos ou pelos macumbeiros mais fortes e mais fracos, né? Ou até mesmo para com aqueles que não são da macumba. E é muito triste, mas é verdade que esse fato histórico, ele se deflagra até os dias de hoje. A gente lida com muitos irmãos da nossa religião que encaram essa hashtag macumbeiro no seu sentido literal, né? Que procuram medir forças, né? Através do assunto da religião, né? Às vezes, e infelizmente, destacando infelizmente, até mesmo acontece isso entre terreiros, né? O terreiro que é mais forte, o terreiro que é mais fraco, né? Qual é o pai de santo que nunca recebeu aquela mensagem do tipo, vocês fazem um trabalho forte, né? Meu pai de santo mesmo recebeu, né? Recentemente. Então, essa ideia do trabalho forte, do trabalho fraco, ou de se obter aquilo que se deseja através dos rituais, ele ao mesmo tempo que nos ajuda e que faz parte, né, da nossa história e do nosso dia a dia, ele muitas vezes é usado contra nós porque nós mesmos nos posicionamos de uma forma, na minha visão, e aí é minha visão, né, uma forma ignorante, no sentido de como a gente divulga o que a gente faz, ou de como a gente conta para os outros, né, qual que é o fundamento e qual que é a história. Porque nós falhamos, né? Porque as pessoas falham, os orientadores espirituais, os pais de santo, mãe de santo também falham. Então, quando eu falo de humildade, eu estou falando sobre isso. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, passaremos por coisas, por situações difíceis. E para passar essas situações difíceis, muitas vezes é necessário fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de ebó, né, ou coisa semelhante para os orixás ou para o que quer que seja. E através dessas passagens, muitas vezes a gente vai adquirindo coisas, né, porque a gente vai adquirindo afeição e devoção a determinado orixá, determinado irumolé, ou às vezes até a determinado ancestral nosso, determinada entidade de Umbanda. E, e quando eu falo que coisas são adquiridas, eu estou falando dos assentamentos, dos ibás, né? E de tudo que vem com isso, porque o que vem com. Ao adquirir um ibá, um assentamento de orixá, ou algo que você. Um ancestral seu que você faz um assentamento, o que significa o assentamento? Significa um lugar de culto. E isso se mantém vivo através do culto frequente e consistente. Então, quando você pega um assentamento, quando você pega um lugar de culto e leva para sua casa, a ideia é que você continue cultuando isso até o final da sua vida, porque em algum momento isso foi uma ponte para a continuação boa da sua existência. Então você
deve essa devoção, né, a essa divindade ou a esse ancestral. E essa é a beleza da nossa religião, porque isso inclusive pode ser passado de pai para filho, né? Depois para o filho e assim vai. E assim a gente vai montando a história da ancestralidade da nossa família, né? Então veja como isso conta uma história bonita, né? Quando você reserva algum objeto que foi algum objeto de culto ou não de culto, mas aqui eu tô falando dos que são de culto, de um ancestral seu, e você continua rezando em cima desse objeto, tendo devoção à divindade que ali se apresenta ou representa. E veja, isso é uma coisa maravilhosa. Tem uma força imensa nisso, né? Tem uma força que é uma força divina e ancestral ao mesmo tempo. Então, eu sempre falo isso e também oriento aos filhos da nossa casa. Não queiram ter tudo, né? A gente não consegue ser bom, devoto de tudo, de todos os orixás, sabe? É impossível. O universo da diáspora, da nossa religião, ele é muito amplo, né? Agora, se aquilo que for seu, aquilo que fez parte da sua existência na Terra dessa vez, você cultuar de forma correta, você cultuar sempre, você tiver respeito com aquilo, tudo de bom, tudo que você desejar de bom estará com você. Porque a força não está na quantidade, mas está em fazer bem feito aquilo que se faz, né? Está em fazer aquilo que foi destinado a você com fé, né? Com vontade, cumprindo com o ritual da forma correta, né? Não tendo preguiça de fazer no dia, não tendo preguiça de fazer no horário, né? Não dizendo que o material custa caro, porque material custa caro mesmo, mas a gente tem que fazer, né? Em outras religiões, as pessoas, né, dão o dízimo, né? Eles dão a parte deles, isso é o sacrifício. O sacrifício do dinheiro também faz parte, né? É o que torna aquilo tangível, é o que torna aquilo real. A gente sabe que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano, né? Então é necessário. Por isso, eu mais uma vez relembro a vocês, essa conversa é para que tudo aquilo que vocês adquiriram ao longo da sua caminhada não fique para trás, não seja esquecido por algo novo, né? A história é importante, o que é ancestral é importante, sabe? Então, não se deslumbrem com o novo, em detrimento daquilo que está no seu passado. Se algo novo for necessário na sua existência, na sua vida, bacana, traga para dentro da sua existência e cultue corretamente. Mas lembre-se, é sempre um sacrifício de tempo, de dinheiro, né, de energia, para que você obtenha aquilo que você deseja do que é seu. Então, com tudo isso colocado, eu desejo que nós tenhamos um excelente final de semana e que cada um de vocês reflita sobre isso, porque como orientadora, como mãe de santo de alguns de vocês, é muito triste quando eu olho lá para o nosso quarto de orixá e vejo alguns assentamentos lá largados, né? Tem muita gente que chegou na nossa casa, fez seu assentamento e deixou lá, e tá lá. Material morto, material jogado fora, né? Simplesmente apagou da sua ancestralidade. Algo que foi tão importante num determinado momento e agora você deixa para trás. Eu não sei dizer para vocês como que fica isso, essa relação com o divino depois, essa relação com os seus ancestrais depois, mas não me soa muito bem, né? Eu acho que pode soar como um pouco de ingratidão, falta de fé, eu não sei dizer, porque tudo que eu tô colocando, mais uma vez, reforço, é a minha opinião, né, dentro da minha experiência como orientadora. E a única coisa que eu falo novamente é que é triste. É triste ver alguns assentamentos de entidades tão boas e que colaboraram tanto com a nossa casa em determinados momentos, e esses assentamentos estão lá largados no meu quarto de santo. Infelizmente, eu não tenho como cuidar de todos eles. Se eu tivesse, eu cuidaria. Mas a obrigação fatalmente não é minha, né? Então, quando vocês forem pedir um assentamento para uma entidade de vocês, quando vocês forem receber um assentamento de algum orixá ou qualquer coisa que valha, pensem nisso. Pensem se vocês realmente querem
aquela responsabilidade, porque na hora que a gente faz, a sensação que a gente tem é de poder. Mas no fundo, aquilo é uma responsabilidade. E claro, uma coisa, um peso, né, do ponto de vista da responsabilidade. Na verdade, seria uma graça, né, algo ótimo de se receber, algo de um valor inestimável. Mas quando eu vejo lá na casa de Santo Largado, eu fico refletindo sobre o quanto isso era mesmo inestimável para a pessoa. Muito axé para vocês, que seja um excelente final de semana, uma ótima sexta-feira que se aproxima, na paz de Obatalá. Axé para todos.